Boa noite, sejam bem-vindos à 76ª live da AGO ABC, Associação Gremista Oitavianos ABC, Recreativa, Cultural e Assistencial. Apresentador, segundo-tenente José Luiz. Hoje, terça-feira, 11 de outubro de 2022. Hoje comemora o Dia Internacional das Meninas, data criada pela ONU para debater as desigualdades enfrentadas por elas por todo o mundo. Comemora-se também hoje o Dia de Combate à Obesidade e também da pessoa com deficiência física. O abraço nosso hoje e o bom serviço vai para a Prontidão Amarela, que durante 24 horas zela pela segurança da população paulista em todo o estado de São Paulo. O convidado de hoje é o segundo tenente PM reserva Eduardo Carlos Baroni. Daqui a pouco estaremos conversando com o nosso convidado. A AGO ABC trabalha com duas campanhas. A primeira campanha é a campanha Lacre Solidário. O que é a campanha Lacre Solidário? Tem esse lacre aqui que você pode tirar da latinha de refrigerante, de suco ou de cerveja e colocar numa garrafa PET semelhante a essa. E essas garrafas PET serão trocadas por cadeiras de rodas. Uma iniciativa do nosso diretor Ribamar. E nós coletamos esse material todo o nosso encontro, que é a segunda quarta do mês, que esse mês é amanhã, no restaurante Pingos, em São Bernardo do Campo. O endereço é a Avenida Servidei Demarque, 2100, no bairro Demarque. Nós arrecadamos e posteriormente trocaremos por uma cadeira de rodas para ajudar a quem precisa. E lembrando que além do nosso almoço, do almoço dos homens, há o almoço das mulheres, que sempre é na segunda quarta-feira do mês, no Shopping Metrópole, lá em Santo André. A outra campanha que nós estamos iniciando a partir de hoje é a campanha Solidariedade é o Amor em Movimento. O Grêmio Oitaviano ABC, em parceria com o 8º Grupamento de Bombeiros do ABC, está promovendo a campanha Solidariedade é o Amor em Movimento, com a finalidade de arrecadar brinquedos, roupas e calçados. As doações serão destinadas às crianças carentes da região do Grande ABC. Colabore ajudando na divulgação e fazendo a sua doação nos postos de bombeiros do Grande ABC. A campanha se estenderá até 16 de dezembro deste ano, de 2022. Agradecimentos aos colaboradores e parceiros. Tenente Coronel Cíntia Montanheiro de Godoy Cicerelli, comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, aos oficiais e às praças. E a Greidson Guerdão, pela elaboração do design e a arte do banner. Postos de coleta: São Bernardo do Campo, Avenida Kennedy, 67, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Telefone para contato 4125-1234. Avenida Maria Servidei Demarque, 2100, bairro Demarque, São Bernardo do Campo, no restaurante Pingos. O fone lá é o 11 DDD 11 4347 8040. Em Santo André, Avenida Prestes Maia, 1111-1112, Vila Guiomar, Santo André. Telefone para contato 4993-5500. Contato com a Cabo PM Ana Paula. E em Mauá, Avenida Papa João 23, 255A, Vila Noêmia, Mauá. Fone para contato 411 DDD 11 4555 1925. Assina a campanha Edson Guerdão, presidente da AGO ABC. Associação Gremista Oitavianos ABC, Recreativa, Cultural e Assistencial. Diretoria Executiva. Diretor-presidente Edson Limide Guerdão. Diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro Alberto de Oliveira. Diretor administrativo secretário-geral Rogério Henrique de Souza. Vice-diretor administrativo, primeiro secretário, João José da Silva. Diretor financeiro, tesoureiro geral, Luiz Mansur Filho. Conselho Fiscal, presidente, Paulo Alves
Garrido Júnior. Secretário Francisco Mariano dos Santos. Relator Geraldo Magela Davó. Conselho Consultivo. Presidente Marcelino Aparecido Marsura. Secretário José Ribamar da Silva. Relator Odair Marques da Silva. Diretor Jurídico Cláudio Roberto de Campos. Diretor Social Celso Fernando Batello, que é aniversariante de hoje, daqui a pouco a gente vai falar. Diretor do Departamento, de hoje não, dessa semana. Diretor do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Diretor de Relações Públicas e apresentador, o mestre Jair Donizete Carneiro. Diretor de Esporte e apresentador, José Luiz da Silva. E diretor de Patrimônio, Luiz Carlos dos Santos. E siga nós, a Água ABC, nas redes sociais. No Instagram, @AguaABC. No Facebook, Bombeiros do Grêmio Oitaviano ABC. E o site bombeirosaguaabc.org.br. E também no YouTube, é só digitar lá, Água ABC, que você encontrará as nossas lives e outros assuntos. Aniversariantes da semana. Nossos parabéns, felicidades, saúde e prosperidade. Hoje, dia 11/10, terça-feira. Isaac Prudêncio. Luiz Alberto Nascimento. Luiz Maione. 12 de outubro, amanhã, quarta-feira, feriado nacional. André Tadeu. Mário Pereira Gomes Filho. 13 de outubro, quinta-feira, Décio da Silva Ferreira. Vilela Jefferson. Ana Maria Coelho. 14 de outubro, sexta-feira, Celso Fernandes Badello, como eu falei, nosso diretor da Água ABC. Dover Eduardo de Oliveira Agassi. 15 de outubro, sábado, Leda Rezende Sobreira, esposa do associado da Água ABC, o nosso amigo Tenente Sobreira. Danilo Antão Fernandes. Mirela Pelege. 16 de outubro, domingo, Júlio Granja. Kleber Danúbio Alencar Júnior. Antenor Neto. 17 de outubro, segunda-feira, José Roberto de Souza. Alexandre Barbosa da Silva Júnior. Carlos Felipe Nóbrega Vieira Branco. E Marcos Vinícius Silva. Biografia do nosso convidado. Segundo-tenente PM Eduardo Carlos Baroni. Natural de São Paulo, nascido de 3 de junho de 1957. Iniciou sua carreira militar prestando concurso para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, frequentando o curso de Centro de Instrução e Adestramento, o CIAD, no ano de 1979. Prestou concurso e frequentou o curso de formação de cabo em 1981. E também em 81, frequentou o curso de salvamento em altura. No ano de 83, frequentou o curso de formação de sargento, sendo promovido a terceiro sargento PM. Em 83, frequentou o curso de bombeiros para sargento CBS, promovido à graduação de segundo sargento em 1986. Em 87, frequentou o curso de monitor de educação física na Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, promovido à graduação de primeiro sargento em 1988. Promovido à graduação de subtenente subtenente PM em 1994. Trabalhou no 3º GB nos PBs, que hoje Estação de Bombeiros, da Moca e Belém, e do 4º Grupamento de Bombeiros, e no Museu de Viaturas do Corpo de Bombeiros. Trabalhou durante um tempo no Serviço Operacional, comandante de autobomba e chefe de guarnição do Alto Comando de Área, a C3, e também no Administrativo do Corpo de Bombeiros. Frequentou e concluiu os seguintes cursos na corporação: curso de operador de bomba de incêndio, curso de salvamento e enchentes, curso de credenciamento e segurança contra incêndio, decreto estadual 46076. Na Central de Bombeiros, onde ele trabalhou, aprovisionamento durante 5 anos, divisão de segurança e incêndio, DVPI, por 5 anos, gabinete do comando, centro de memória do CB, 5 anos também, passando para a inatividade em 2009. Vamos convidar aqui o nosso amigo
para o nosso bate-papo. Boa noite, de antemão a gente já agradece, é uma honra tê-lo como convidado e a Água ABC já agradece antecipadamente pela sua presença e com certeza a sua história será muito, muito importante para nós ouvirmos aí. E a primeira pergunta que nós sempre fazemos é: o que fez Vossa Senhoria entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Hoje é um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos do 8º GB, a todos do 3º GB e a todos os bombeiros do Estado de São Paulo e também do Brasil. Sou muito grato por essa corporação. E o que fez? Pois não? O que fez entrar na nossa gloriosa? Essa gloriosa, eu iniciei essa gloriosa em 79, na companhia de adestramento do Corpo de Bombeiros, na invernada no Barro Branco, na rua Santo Inês. Tudo começou por ali. Muito bacana. Ali eu aprendi muito, etc, etc. E depois eu voltei para fazer o CAS, o CAS não. Depois de... Opa, só um minuto. Curso. Fez o SEAD? Eu voltei para fazer o curso de bombeiro para sargentos, 83. Foi maravilhoso. Nossa, foi uma vida gloriosa. Muito bacana. E daí eu fui para o posto de bombeiros do Belém, na Celso Garcia, como aluno soldado do Corpo de Bombeiros. Eu não sabia nada de bombeiro e fui para lá. Foi muito bem recebido pela tropa ali existente e comecei minha vida no Corpo de Bombeiros. E, na verdade, nunca pensei em servir no Corpo de Bombeiros. É interessante isso, né? Depois a gente começa a gostar, né? A gente começa a gostar das pessoas com a gente convive, como são feitas as coisas, como são as ocorrências. Muito legal, muito bacana mesmo. Fiquei um tempo lá. Pois não. Não, e lá no Belém, teve alguma ocorrência assim que te, assim, de grande vulto, que atendeu, que vale contar pra gente aí? Olha, grande vulto eu não tive, infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? Não peguei nem o Andraus nem o Joelma. E nem o Grande Avenida. Sim. Eu peguei o maior incêndio que eu participei, na verdade, foi um incêndio da Secretaria da Fazenda. Maior incêndio. Tá. Foi tranquilo. Ali foi muito tranquilo. Foi sossegado. Eu passei por uma vida no Corpo de Bombeiros assim. Nós percebemos, principalmente ali no Belém, na Celso Garcia, que enquanto mais a gente prezava pela como que eu direi? Você prezava pela forma de como era a segurança. Quanto mais você investia na segurança do Corpo de Bombeiros, menos tinham ocorrências.
Naquela época que eu vivi, principalmente na Celso Garcia e também no Posto de Bombeiros da Moca, nós percebemos que as ocorrências diminuíam cada vez mais, porque a gente investia cada vez mais na prevenção. Você entende? Cada vez mais na prevenção. E isso, a gente fica até meio, assim, extasiado, não tinha ocorrência e tal. Por quê? Porque isso, com o tempo, avançou muito. Aí, nos anos 90, o que acontece nos anos 90? Começa todo o escopo do resgate. O resgate começa a existir muito forte. Entende? Eu não participei do resgate. Fiz cursos de resgate e tal, mas nunca corri no resgate do Corpo de Bombeiros. E depois os dois socorristas e tal. Então, isso foi muito importante na época. Mas o incêndio em si, o que acontece com o incêndio em si? Ele começa com incêndios de grande porte em indústrias de tecelagens, pequenas ocorrências de displicência ao cozinhar, outras ocorrências envolvendo lixões, eram muitos essas ocorrências envolvendo lixões naquela época. E depois, simplesmente, isso tudo melhorou. Você entende? Sim, Então, exatamente. é assim, o Corpo de Bombeiros, ele avançou muito na segurança. Muito. O pessoal ficava extasiado no quartel, porque não tinha ocorrência mais. Caiu as ocorrências de bombeiros na capital. Na capital. Eu não sei quanto o estado de São Paulo nem no Brasil. Aqui na capital, estado de São Paulo, né? Capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, isso era muito, muito difícil. Trabalhei na Moca, posto de bombeiros da Moca depois foi inaugurado, e também não tinha grandes ocorrências. Só que a gente saía do posto de bombeiros da Moca e ia até São Miguel, por exemplo. Isso é engraçado. Por quê? Longe. Porque a gente fazia parte de uma guarnição diária. Guarnição diária, ela vai para todo lugar. Central chamava. E a guarnição diária tinha que chegar. E a trabalhadores estavam sendo feitas. Você imagina, uma guarnição diária da Moca, da rua São Felipe, também, ali perto, Tatuapé, ir até São Miguel Paulista para ver o que está acontecendo. São histórias, muitas histórias. Até chegar lá. As pessoas... Pois não? Só para abrir um parênteses aqui, tem um pessoal comentando aqui, está acompanhando a gente, está comentando, a gente vai ler aqui, isso é o Sebastião Nilson Moreira, de Santa Fé, Paraná, está nos acompanhando. O Tenente Sobrinho aqui fez uma correção ao apresentador aí, que o Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo, né? Almoço das Mulheres, obrigado pela correção. O Tenente Marsura, não sei se você conhecia ele é do terceiro GB, está aposentou, está desejando boa noite a todos. Fidel Tavares Maia, grande Barone, pessoa inteligente e equilibrada. Cássia Dono Teixeira, boa noite a todos. Edson Gerdão, que é o nosso presidente. Boa noite, Zé Luiz, Barone e a todos que nos acompanham. Aí o Edson está fazendo, antes, se você quiser responder essa pergunta ou depois, ele está perguntando assim, você trabalhou um tempo no Museu de Viaturas do Corpo de Bombeiros. Conta um pouco como era o funcionamento lá
e alguma curiosidade. Legal. Meus 5 últimos anos do Corpo de Bombeiros, um major me convidou para trabalhar lá. Baroni, nós estamos com o centro de memória do Corpo de Bombeiros e tal, é isso, é aquilo. Se quer ficar lá um tempo, você vai receber a visita de estudantes, outras pessoas que ali moram, na Domingos de Moraes, perto do Colégio Arquidiocesano. Eu fiquei lá um tempo, muito interessante ali. Nós temos uma sala muito grande, que a gente mostrava como funcionava um bombeiro, um cinema e recebíamos as pessoas. Foi muito legal. Essa passagem que eu tive ali, você percebe como como são as pessoas, a receptividade que elas têm no Corpo de Bombeiros. Que ali um tempo e tal, e foi muito bacana. Praticamente ali eu me aposentei. Depois disso, acabou minha vida no Corpo de Bombeiros. A minha vida é assim, né? A gente é sempre bombeiro, né? Não tem como. Então, tinha muita viatura antiga lá. O Edson complementou a pergunta dele lá, referente às peças. Era muito difícil adquirir para fazer as manutenções? Na verdade, as viaturas antigas ficavam lá no centro de manutenção do Corpo de Bombeiros, na Vila Maria. Nós pensávamos, na época, até de deixar as viaturas ali na Domingos de Moraes. Não foi possível porque questões de manutenção, de preservar as viaturas, isso não foi possível. Então elas ficaram lá no centro de manutenção do Corpo de Bombeiros, na Vila Maria. Você entende? Sim. Foi colocado, certa vez, que essas viaturas poderiam ficar guarnecidas ali, cobertas e tal, e não tomando chuva, etc, etc. Mas não virou. Então ali era só o Centro de Memória do Corpo de Bombeiros, onde a gente recebia escolas, indústrias, engenheiros, pessoas da sociedade. Pensávamos até de criarmos uma sociedade que pudesse cuidar daquilo. Porque o Corpo de Bombeiros pensou o seguinte: nós temos isso, a sociedade pode se interessar nisso. Como nós faríamos isso? Fomos até o museu na Moca, é o Museu da Moca. Conversamos com a diretora do museu da Moca. Como a gente poderia fazer isso envolvendo a sociedade? Mas não virou. Não virou por motivos que eu não sei te explicar, mas o comandante do Corpo de Bombeiros gostaria que a sociedade se envolvesse naquilo. Hoje eu não sei mais como está aquilo. Você entende? Então é assim, pensávamos na época que a gente pudesse envolver a sociedade civil em tudo aquilo. Entendeu? Sim. Foi isso. Mas, enfim, eu sei que ainda funciona. certo.
E na sessão, Pois e não? essa, e esse início aí que você deu a esse agora, esse museu que está sendo colocado, parece que tem um coronel aí que até nós fizemos uma live com ele aí, ele tá melhorando, né? Está intensificando aí o museu do Corpo de Bombeiros, né? Ah, muitas pessoas se interessaram por isso, né? Eu não sei a quem você se refere, que eu não lembro mais de ninguém, né? Os tempos passaram, eu me aposentei em Hum, 2009 e tal, mas muitas pessoas se interessaram por esse espaço, que é muito uhum, interessante. Porque as pessoas vêm para São Paulo, meu querido, ingleses, americanos, franceses, etc., etc., e eles vão lá visitar. Sabe por quê? Eles querem ver como funciona a nossa cultura de segurança. Eu recebi muitos lá, sim. inclusive nem sabia falar a língua deles. E eles foram lá me visitar com uma pessoa que traduzia a fala deles. É Uau. interessante. Ele tem uma coisa assim, como é que funciona esse país? Eles iam lá, no Centro de Memória de Porto Palmeiras. Não é interessante isso? Interessante, Iam é. lá, conversavam com a gente atendia bem. Vou te contar uma coisa interessante. Eu estava lá um dia, veio um grupo de cegos. Beleza e tal. A gente auxiliou os cegos. Aí um dos cegos, eu falei o nome, Maroni, me fala o que você está vendo. Como é isso que você está vendo? Porque a gente não tinha sistema Braille ainda. Provavelmente Caramba. hoje pode debater. Aí a Uhum. gente foi para o cinema do Corpo de Bombeiros, que conta a história do início do Corpo de Bombeiros, né? Aquela coisa, aqueles carrinhos correndo, aquele pessoal subindo escada e tal, é muito bacana. Maroni, me relata o que está acontecendo no filme. Você sabe, quando a pessoa não conhece, leva um choque. Foi legal, eu relatei para eles como é que era. Então, você entende? Pô, muito, emo- É... muito emocionante Oi? uma coisa dessa, né? Muito emocionante Nossa, e você, bacana, né? bacana, bacana. É. Eu tinha, na época, uma Rogalã, que era muito interessado nisso, a tenente Dona Mori, hoje não está mais conosco. Acho que ela saiu das fileiras como capitã. Então, nós tínhamos ideias e tal e tal. Mas é assim, isso depende do momento, das circunstâncias. Você entende? Como que a gente pode funcionar no negócio daquele? Uma, um, uma história do bombeiro, um centro de memória itinerante. Até isso nós pensamos. De montar dentro do metrô de São Paulo. Até isso. Não vingou por certos motivos, tal, um monte de coisa que aconteceu, mas nós pensamos nisso na época. Que é interessante, né? O pessoal se interessa muito por isso. Né? Você Então, entende? O Edson está lembrando aqui, estão estruturando o Museu do CB, é o coronel japonês Shirotori, está na frente dessa organização, foi nosso entrevistado aqui no dia, em agosto. É o coronel Shirotori. Ele está Hoje, que organizando legal. aí, estruturando o Museu do CB. Então praticamente ele está dando a continuidade no que você iniciou lá atrás, né? Com certeza. Eu, É. eu, eu fui para lá em 2005. 2005 eu fui para lá. Era assim, eu fui fazer um curso na USP para entender como é que era o museu. Fui no museu da Polícia Militar de São Paulo, tudo isso. Para entender como funciona isso e tal. Né? Uhum. Não é fácil. E, enfim, alguém tem que dar continuidade, né? Sim. Nisso tudo.
Eu não conheço E na- esse oficial superior que você falou, mas legal, ele está Uhum, interessado, bacana, vale a pena. sim. E na divisão de segurança contra incêndio lá, foi uma experiência boa? Eu trabalhei na área um pouco também, eu acho que ó, eu sempre Trabalhou pensei que também? todo Não tem bombeiro muito deveria trabalhar. aprendizado. Oi? Era DVPI, Divisão de Prevenção contra Incêndio. Depois Então, eu mudou o trabalhei. nome, não tem um pouco mais. Eu Divisão de Prevenção contra Incêndio. É, eu aprendi muita coisa ali. Eu comecei a me interessar por segurança contra incêndio. Na verdade, não como operacional, mas você deve entender como funciona isso por trás de um bombeiro de operações, né? Uhum. Você precisa da prevenção. Eu comecei a entender alguma coisa lá nessa divisão, através do decreto 4607601. Uhum. Nós começamos a montar esse decreto, fomos na Universidade de São Paulo, muitas reuniões e tal, para formatar esse decreto. Né? Como seria esse Bom. decreto para melhorar a segurança contra o incêndio em São Paulo? Eu aprendi muito ali, aprendi muito. A DVPI era muito ligada ao Departamento de Atividades Técnicas, você entende? Sim. Então, isso abrangia muita coisa, né? As pessoas entravam com projetos, não dava certo, elas pediam para a gente analisar, nós analisávamos e tal, isso pode, isso não pode, isso não dá certo, e foi. E é uma questão de muita análise, né? E Sim. você tem que entender como funciona isso. Você tem a Associação de Normas Técnicas, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você tem o código, né, da Uhum. cidade de São Paulo. Você tem um decreto estadual. As coisas convergem para isso. E hoje, você já deve ter percebido, como meus amigos que estão me escutando, que isso avançou muito, devido Sim. a toda essa técnica de nós Exato. chegarmos a um consenso. O que é bom, o que não é. O que pode fazer, o que não é. O que é uma Uhum. instrução técnica? Como funciona? Né? Uma segurança estrutural de um prédio. Né? Seria uma segurança passiva. Aí você tem extintores, tem isso, tem aquilo, né? Hidrantes e tal. São seguranças ativas que você precisa ter. Como vai funcionar isso? Uhum. Eu aprendi muito nessa área. Depois que eu me aposentei, trabalhei um pouco nessa área, uns 4, 5 anos, com um colega meu, depois aposentado. Uhum. Aí Uhum. comecei a aprender muitas outras coisas, né? Como instalação hidráulica e elétrica, segurança contra Uhum. incêndio. É muito interessante essa área. Os engenheiros não É, gostam muito disso, né? Os engenheiros pediam para a gente como não é, né? E tal. É, eu falo que mas aonde está essa, embasado isso? Como é que funciona isso? Muito então, legal, muito legal. essa parte de segurança contra incêndio, eu trabalhei uma parte na época como mais como vistoriante, e eu sempre falava assim, que ela juntava a boa vistoria do bombeiro, ela facilitava, deixava um ambiente seguro para o atendimento da ocorrência do serviço operacional, né? Então, você Sim, encontraria um ambiente primeiro na prevenção, facilitaria a prevenção. Às vezes nem haveria, como você disse no início lá, nem haveria o princípio de incêndio, mas e quando houvesse, a guarnição operacional que chegava,
ela entra num ambiente, um ambiente seguro, não só estrutural, como com a presença de equipamentos, que se a população do prédio não fizesse uso, o bombeiro podia fazer uso, né? Eu até vou fazer um brigadeiro de precaução. Você tem que saber que no máximo 5 metros você tem um extintor e você tem que ter um hidrante. Então, se você entrar na edificação, você vai saber que você tem isso. Então, isso é muito importante, né? Para quando você for fazer o atendimento de serviço operacional, ele facilita não só a vida de quem permanece, né, os ocupantes da edificação, como do atendimento da viatura do Corpo de Bombeiros. E principalmente a parte estrutural, né? Com certeza. É básico, né, querido? Então, é todo um estudo para você melhorar as condições aonde você vai trabalhar. Na verdade, é isso, né? Você tem que melhorar todas as condições. Como eu entro, como eu saio, o que eu vou encontrar lá dentro. Porque antigamente a gente não sabia, né? Tem alguns prédios. Tem alguns prédios lá no centro da capital, ali pro lado da Santa Efigênia, no Brás e tal, que ainda estão em péssimas condições. Nós sabemos, mas falta a fiscalização, né? A prefeitura tem que fiscalizar. O Corpo de Bombeiros não fiscaliza isso. O porquê o bombeiro ainda não fiscaliza isso, eu não sei. Deveria. Deveria ter uma... Então, mudando um pouco de assunto aí, como é que foi o seu curso de salvamento em altura em 81? Como é que era? Nossa! Olha, era realmente perigoso. Nem capacete nós usávamos. Não usávamos. Exatamente. Você imagina. O curso na altura sem capacete. Era braço e corda só. Muito braço. Era muito braço. E a gente mordia a corda, né? Aquele papel aquela coisa maravilhosa. Mordia a corda, mas se tivesse que acontecer, aconteceria, querido. Então, nós entrevistamos no live passada aqui o Dair Marques, não sei se você chegou a conhecer, ele é o mestre de salvamento à altura, né? E a gente comentou sobre isso, né? A evolução que se deu, né? Desde o início até nos dias de hoje, né? Aí é em todas as áreas, né? Não é só na parte de prevenção, combate a incêndio e segurança contra incêndio, como salvamento em altura, né? Então modernizou e facilitou muito a vida, né? Mas é assim, querido, era muito incipiente esse curso. Se desse acontecer, acontecia, querido. Já era, querido. Era... Nossa, perto do curso de salvamento de altura hoje, que eu conheço um pouco, teoricamente, não conheço na prática, nossa, era muito, sabe? Mas é o que tinha na época, né? Aí nós fomos para imigrantes, terminar o curso, e descemos numa ponte na imigrantes, 100 e poucos metros. Você imagina. Descemos, né? Ia nos prédios, ficava fazendo aquela escalagem no prédio, né? Sem capacete, sei lá. Era isso que na época. Na verdade era isso. E você fez curso de monitor de educação física também? Sim. Eu fiquei na escola 1 ano e meio lá. Tenho muitos amigos ali. Muito legal, viu? Muito legal. Eu sou cria do bombeiro, né? Então fazia os cursos, voltava pro bombeiro. Rapapá, fiz o rapapá, voltei pro bombeiro. Rádio patrulhamento padrão. Você lembra disso? Trabalhei no 13º Batalhão. Trabalhei no 13º Batalhão, lá no 13, na Rio Branco. Legal. Bacana. Trabalhei lá legal. Lá. E depois que fez o curso de educação física, chegou a dar aula, ser instrutor de educação física? Terceiro GB, um tempo. É pouco tempo, fiquei uns 6 meses lá. Depois eu fui para a Associação Desportiva da Polícia Militar. Fiquei um tempo lá também, em Atrecino
vôlei. Foi vôlei. Mas eu gostava de basquete, né? Mas o pessoal queria um instrutor de vôlei. Fiquei lá um tempo e tal. Depois eu saí e tal. Bacana. Que E bom. a Polícia Militar, em especial o Corpo de Bombeiros, eu aprendi muito. Nossa, eu amo. Tem algum Gosto. Tem alguém do oitavo GB que fez escola de soldado ou de sargento contigo, hein? Quem? Tem Alguém alguém do quem? oitavo GB que você conhece que fez escola de soldado ou de sargento com você? Que você conheça? Não entendi. Do oitavo GB, tem alguém que fez curso de soldado com você ou curso de sargento? Que você lembre? Olha, oitavo GB tem umas duas pessoas. Tem. Do oitavo tem umas duas pessoas. Não me lembro o nome, mas eu sei que tinha. Lembro sim. Lembro. Porque eu lembro quando eu cheguei. Em especial a escola de sargento. Hum. No Eu CBS, lembro quando eu não. cheguei. No fui bombeiro para sargento, não. Mas na escola de sargento tinha, assim. Eu lembro quando eu cheguei lá, tinha muito 79. 779 lá. Eu sou 79. É, E você? E você é quanto? eu sou 87. 78? 87. 87. Tá bem. Quando você era sargento, eu estava entrando. É. Você era Olha, segundo sargento. muita história, né? Muita história. A gente viu praticamente a evolução do Corpo de Bombeiros nessas décadas, né? Uhum. Como funcionam as coisas, né? Muito interessante. O resgate mesmo, isso foi uma coisa fantástica quando aconteceu. E depois, quando um oficial pensou em socorristas de moto para chegar mais rápido. Fantástico. Sim. Isso mudou a história do Corpo de Bombeiros. O resgate mudou a história do Corpo de Bombeiros, na verdade, na minha opinião. Sim. Tudo bem, a gente era de incêndio e era de salvamento. Você tinha um grupamento de busca e salvamento, que, aliás, hoje ainda é lá no Cambucira. Eles guardam esse nome ainda, grupamento de busca e salvamento. Então, mudou muito. Quando o sistema de resgate chegou, né, o atendimento de primeiro socorro, foi muito interessante. Sim. Nossa história praticamente mudou. Nós envolvemos uma coisa muito diferente do que nós fazíamos. Por Uhum. quê? Porque a gente tinha o feeling, mas nós não tínhamos a prática e nem a técnica. Então, nós Sim. aprendemos a fazer isso. Você Uhum. entende? Foi muito bacana. Sim. E no quarto GB você trabalhou só na parte do setor de museu da memória do bombeiro, no quarto GB. É isso? Na verdade, não era mais 4GB. Ali era do comandante do Corpo de Bombeiros. Aquilo era do Ah, tá. comandante, era do CB. Aquilo Tá. era uma parte do afeta ao comando, né? Ali Ah, dentro entendi. da guarnição de bombeiros, ali Domingos de Moraes, do 4GB. Uhum. Aquilo não Tá. tinha nada a ver, era só do comando de bombeiros, Tá. do Corpo de Bombeiros. Você entende? Foi assim. Tá. Então, Aí tem um Oi? comentário. Fidel Tavares Maia. Escoteiros também visitavam o centro de memória. Aí o Cláudio Campos, o tenente Campos, eu acho que ele é 79, talvez seja a sua escola, ou não. Parabéns pelo legado deixado, tá dando parabéns para você aqui. E sabe que a gente tem um Hoje? tempo
um tempo aqui pré-determinado para o Instagram, senão ele derruba a gente aqui, a gente perde a live. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí. E já de antemão agradeço mais uma vez pela sua presença, pela sua história. E que você esteja sempre bem, você e sua família. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais agora. Pois não. Olha, eu só tenho a falar bem da corporação que eu servi, porque é fantástica, porque está disposta a realizar o bem, sempre, fazer o bem e aprender sempre. Isso é muito interessante. E os seus componentes são maravilhosos. Nós, os Corpo de Bombeiros, somos uma família unida. E nós sabemos muito bem o nosso dever junto ao Corpo de Bombeiros, que é maravilhoso. Só isso. Não posso falar nada. O que mais eu diria de uma instituição, uma corporação maravilhosa, que é o Corpo de Bombeiros, do Estado de São Paulo e do Brasil. Sim. É só. Muito obrigado. Bom, vou agradecer aqui o pessoal que acompanhou agradecer aqui o pessoal que acompanhou a nossa live aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Então foram bastante pessoas que nos acompanharam aqui. Deixa eu só selecionar aqui para a gente não esquecer de ninguém. Deixa eu ver. Peraí que o computador de vez em quando dá uma travada aqui. Então, é Sebastião Nilson Moreira, Eli Sônia, Jubinho 52, eu acho que é o Tenente Sobrinho, obrigado pela correção lá. E Baroni, Fernandes Sidoni, R. Guerreiro, Mike Sertanejo, Ovale, grande abraço. Esse garoto ele foi um temporário lá, muito bom, uma ótima pessoa. Hernandes Baroni, é isso mesmo? Deve ser parente seu aí, filho, alguma coisa. Essa é minha mulher. Essa é minha mulher. A sua mulher. Então, obrigado pela presença, senão eu vou apanhar depois mais tarde. Erro meu, né? Éramos 20 bombeiros sapatores, Fidel Tavares Maia, Deise Rodrigues Giannini, amigo. Tenente Marsura, Dourador Fire, Rose 012, acho que é 012 Almeida, Sueli Aparecido Carneiro 69, Cássia Adono Teixeira, Eliseu Donato, Bomber Sonfire, Ed Cirino, Cláudio R. Campos, Ídolo Garcia, Rinaldo Félix Batista, Jonas Bombeiro Militar, Maria Costa, J. Costa 18, Drico 1, Eg Desoli, é o Guedes, Tenente Guedes, e Elifas SPF. O pessoal que acompanhou a gente aí, na nossa live aí, agradecer pela preferência, por ter paciência de ter nos ouvido durante esse tempo, né? Um abraço a todos, um abraço a você por ter me escutado, como os outros. É que a gente esquece de muita coisa já, né? Essas pessoas todas. Você lembra de um, lembra de outro e tal. A gente conheceu muitas coisas, você entende? Muitas pessoas. Então você esquece de um, de outro e tal. Está no meu coração, sempre. É isso aí. Eu posso dizer. Obrigado mais uma vez aí. Muito obrigado. Tá. Obrigado. E a gente sempre deixa uma mensagem aqui, eu sempre falo assim que, por mais que você esteja numa pior, você tem que sempre lembrar que a melhor hora é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. Boa noite. E até semana que vem. Tchau. Boa noite, um abraço. Grande abraço.